Cordial olá a todos, Pedro Curbi de volta aqui no Passe de Graça no AB com o nosso curso de Ética Jurídica. Agora a gente fala, nas últimas aulas a gente falou das infrações graves, leves, gravíssimas. Pois é, agora a gente começa o pedaço mais burocrático da parte do Estatuto da OAB e do Regimento Interno, ok? A gente vai mexer com o quê? Agora a gente mexe com sociedade de advogados. Essa aula e a próxima a gente vai tratar de um grande bloco em que a gente vai colocar todos os pontos principais da sociedade de advogados. Curbi, onde é que eu acho isso? Previsão, onde é que está isso no Estatuto? Artigos 15 até o 20 e pouquinho, ou seja, a gente já está correndo do 15 ao 17, a gente corre com sociedade de advogados. Depois a gente vai entrar na parte de advogado empregado e tal, com algumas outras questõezinhas que o examinador sempre gosta de colocar pra gente. Parte de sociedade de advogados. Primeira grande dica, material atualizado, gente. Por quê? Porque eu achei um resumo excelente aqui. Maravilha, queridão. Se não está atualizado, você não tem a alteração dada pela 13247 de 2016. Isso alterou a parte de sociedade de advogados. Então fique esperto com a alteração legislativa. Material atualizado para consulta sempre. Na dúvida, dá uma olhadinha lá no site do Planalto, no site do Senado. Eles vão te remeter para a mesma base legislativa do Interleges. Nessa base do Interleges você tem não só a garantia da legislação atualizada, como todas as marcas de atualização na legislação. Então vamos lá, artigo 15 do Estatuto diz: os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia. Essa é a grande novidade trazida aí em 2016. Na forma disciplinada nessa lei e no regulamento geral. A gente vai ver primeiro os dispositivos do Estatuto, depois, aliás, muito provavelmente na próxima aula só, a gente mexe só com os dispositivos do regulamento geral. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia, só lembrando, sociedade de advogados, 2 ou mais, sociedade unipessoal, um só, ok? Adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Gente, o que garante ou que determina o começo da personalidade jurídica é o registro no Conselho. A sociedade de advogados ela é diferente de qualquer outro tipo societário. Por quê? Porque quem controla a sociedade de advogados é a própria Ordem dos Advogados por meio do Conselho. Sem registro no Conselho você não tem sociedade de advogados, você não tem personalidade jurídica para essa sociedade de advogados. E a gente tem a parte de aplicar essa sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia, o Código de Ética e Disciplina no que couber. Para a sociedade unipessoal, cabe integralmente, porque o que cabe para um advogado, cabe para uma sociedade, abre aspas, de um advogado só. Com relação à pessoa jurídica, à sociedade de advogados, algumas eventuais adaptações, mas os deveres éticos são rigorosamente os mesmos a cumprir. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar à sociedade de que façam parte, para evitar aquele problema de mudar a composição do escritório, você tem um sócio que sai, alguns sócios que saem, e você não manter os poderes para a sociedade. Aliás, dica um pouquinho mais do que o simples exame de OAB, dica para você que vai advogar depois, obviamente, depois de passar no exame de ordem. Você já pode pedir no processo, quando você entra com a ação agora já na modalidade digital, você pode pedir que as intimações sejam exaradas somente em nome da sociedade de advogados. Então você tem isso e isso é importantíssimo. Por quê? Legitimidade nas notificações e intimações judiciais. Tudo isso decorrente do que a gente tem aqui com a parte de sociedade de advogados. E aí a gente tem as restrições. Também teve alteração em 2016 com a mesma 13247. Fique esperto com isso. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Eu não posso ser sócio de 2 escritórios ao mesmo tempo, então vou ser malandro, vou constituir uma sociedade unipessoal e daí eu também sou sócio do escritório. Não pode. Gente, isso é questão repetida nos últimos 3, 4, 5, 10, 15 exames de ordem. Sempre vem alguma coisa pegando nisso daí. Depois da alteração agora de 2016, a sociedade unipessoal entra nesse mesmo rol de vedações do advogado. O que mais que eu tenho para vocês? O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar.
ficando os sócios, inclusive o titular da Sociedade Unipessoal de Advocacia, obrigados à inscrição suplementar se isso estiver fora da sua seção, da sua subseção. Então, mudou de estado, você vai precisar de uma inscrição suplementar. Precisa prestar outro exame de ordem? Não, não precisa, mas você vai ter que contribuir para os caixas da OAB. Você vai pagar anuidade em 2 subseções. O que mais que eu tenho para vocês aqui? Agora, já falando dos conflitos entre advogados membros de uma mesma sociedade. Estou no parágrafo 6º do artigo 15. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Sim, gente, o cara está conflitado. A disposição do Código de Ética é expressa e não admite qualquer interpretação que não seja a interpretação literal. Para matar esse artigo 15, a gente vai falar do parágrafo 7º. A Sociedade Unipessoal de Advocacia pode resultar da concentração por um advogado de cotas da Sociedade de Advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Ou seja, a Sociedade Unipessoal ela não precisa ser constituída como Sociedade Unipessoal originariamente. Ela pode derivar da saída de outros sócios e da remanescência de um único sócio. Ou seja, era uma sociedade de advogados e isso se transforma numa sociedade unipessoal. Minha galera, eu volto na próxima aula para tratar com vocês ainda de Sociedade de Advogados. A gente faz mais um blocão com isso. Até mais, abraço, fui, tchau!